Oh mi Signore, laudato si. Oh mi Signore, laudato si. Irmãos e irmãs, paz e bem, nós franciscanos de Santa Maria dos Anjos temos a alegria de apresentar para vocês nosso Minuto Laudato Si, nesta semana que o Papa Francisco nos convida a celebrarmos os 5 anos da sua carta encíclica Louvado seja sobre o cuidado da casa comum. Queremos levar até vocês um pouquinho deste documento. Neste momento quero apresentar para vocês o primeiro parágrafo da Laudato Si, que diz o seguinte: Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos de que a nossa casa comum pode se comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos variados com flores coloridas e ervas. Assim, o Papa Francisco inicia esse documento, que é um forte convite a todos nós cuidarmos melhor da nossa casa comum. Laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore. Eu acho que o cântico do Irmão Sol revela, né, essa comunhão em Deus com todas as criaturas. Quer dizer, Francisco é aquela pessoa que comungou efetivamente com todos os seres criados por Deus, né? Então é uma comunhão permanente. E essa comunhão nós vamos ver ao longo também da encíclica toda, né? Eu acho que pegando aqui, inclusive é citado o livro de Gênesis, né? Quando fala da criação, né? Deus criou o ser humano, homem e mulher, do barro, né? O barro é uma mistura de água, né? A terra e o ar também, que trabalha ali, né? na mistura que está sendo feita, né? Essa intuição, vamos dizer assim, porque na época que foi feito, né, o livro dos Gênesis, né, quer dizer, em torno de 500 anos antes de Cristo, por aí, é uma intuição, mas que hoje a ciência mostra que a origem nossa é essa mesmo, nós saímos da água, da mistura, né, e fomos aí mudando, né, em bilhões de seres vivos, né? Então, nesse sentido, nós temos todos a mesma origem, nós temos a mesma composição, né, do nosso corpo, né? E há um tempo atrás eu li um livro muito bonito, chama Cosmos, que fala que nós temos poeiras de estrela. Quer dizer, nós somos realmente cósmicos, né? Não só da Terra, quer dizer, a Terra também vem de lá de fora, né? E, então, é uma matéria muito bonita, né? Que vem do Criador, né? Vem do Criador. E lá ainda no livro de Gênesis, tem um momento que Deus fala para os dois seres, né? Para os primeiros, né? Olha, deixa eu ler aqui na Bíblia. Multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes, né? Os animais que voam e tal. Então, ao longo do tempo, eu acho que as pessoas foram interpretando de uma maneira bastante equivocada o que significa dominar, né? Enchei a terra e submetei-a, né? Então a gente vê hoje em toda a terra, né? Uma maneira predatória de relacionar com seres vivos que compõem, né? a
a diversidade, né, de vida no país, no mundo, né? Eu acho que é predatória e essa coisa vem de muito tempo, né? Uma maneira de desrespeito na relação com a vida, de devastação, né, do que existe aí, né, que Deus criou ao longo de bilhões de anos, né? E, claro, tem uma diferença aí entre os povos, né? Porque se a gente olha os povos originários, eles têm uma outra relação com essa maravilha criada. É uma relação de irmandade, de respeito e tal, que não é o que nós estamos vendo hoje e que, em função disso, o Papa Francisco escreve essa belíssima encíclica, né, nos alertando. Evidente que ele não escreveu sozinho. Nessa perspectiva de abertura para o outro, de compartilhamento, de saber, né, ele vai, ao longo também de tempo, né, não é uma coisa que brota de uma hora para outra, junto com a Igreja Católica, evidentemente, né, que vai dar base, né, a essa proposta do Papa, mas também outras igrejas cristãs, outras religiões, ateus, cientistas, né, poetas, que é incrível, porque a encíclica é uma encíclica poética também, né? Apesar de denunciar a devastação que existe, uma fala, né? Porque é uma fala do coração. Então, esse uso indevido e predatório da natureza, da nossa irmã, a Mãe Terra, né? Essa nossa casa comum, está nos alertando de algum tempo, né, sobre o que pode transformar, né, a realidade da vida, não só humana, mas a vida, né, como um todo, né, já hoje, né, penalizando as pessoas e a vida, né, hoje, com uma devastação, né, que nós estamos vendo aqui no Brasil, vai no mundo, mas no Brasil, né, da floresta amazônica, o uso assim, do descarte, né, de materiais vários e descartáveis, atingindo mares, rios, né, da poluição do ar, né, pelos agrotóxicos, quer dizer, são muitas agressões que estão aí. Então, a encíclica é uma encíclica que trata disso, quer dizer, trata da vida não só humana, porque nós somos parte da natureza, nós não somos. Há um tempo atrás, o pessoal chamava assim, vocês são os ecochatos, porque fica falando em ecologia o tempo todo e tal. Então, de repente, ao longo do tempo, as pessoas perceberam que não tem esse negócio de ecochato, não, porque nós somos parte disso aí. O que está acontecendo com a Mãe Terra afeta todos nós, todos, né? Então, eu ia comentar uma coisa antes, que é a seguinte. Um grande filósofo, eu não vou falar o nome dele, não, que quem está mandando aí não gosta, chamado Marx. Não vou citar, não, mas estou falando. Ele disse o seguinte, uma frase muito interessante: tudo que é humano não me é estranho, sabe? Tudo me diz respeito, tudo que é humano. Então, quando ele fala tudo que é humano, não me é estranho, quer dizer, tudo me toca, ele estava dizendo que o ser humano não é uma ilha. Então, junto com ele, construído pelo ser humano, tem comunidades, tem formas de vida, tem maneiras de relacionar, tem tudo, né? Quer dizer, é um conjunto de coisas, né? Então, nada que é humano me é estranho. E aqui no
aqui na Laudato Si, logo no começo, logo no começo mesmo, nada deste mundo me é indiferente. Isso é o que está colocado aqui no começo. Nada deste mundo me é estranho. Então, as coisas que acontecem nas menores comunidades, as mais desconhecidas, nada, né? Nada disso pode nos ser indiferente. Nada, né? Então, a Laudato Si é essa busca de trazer essas enormes diferenças que existem no mundo para dentro de uma reflexão e uma ação importantíssima para a gente realmente salvar essa casa comum, que está perigando salvar a casa comum, né? Então, não vamos poder ficar muito tempo, inclusive a gente atrasou muito. Tem um texto aqui, já no número 10, tá? O Papa Francisco, então, ele está mostrando que a inspiração dessa encíclica, né, Laudato Si, que começa com um canto de São Francisco, né, e permeia toda a encíclica, é não dar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, também por muitos que não são amados pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal e com si mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a agilidade e a paz interior. O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano. Tal como acontece com uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco, sempre que olhava o sol, a lua e os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor, como se gozassem do dom da razão. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual, um cálculo econômico, porque para ele qualquer criatura era uma irmã unida a ele por laços de carinho. Por isso sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas, por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Essa convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente,
sem essa abertura para a admiração e o encanto, deixaremos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação comum. Então, as nossas atitudes serão as de dominador, do consumidor ou de um mero explorador de recursos naturais, incapaz de pôr um limite nos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido, onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. As perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Por isso, Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do horto para cultivar, para lhe crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse levar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Muito bonito, né? Esse texto, eu acho maravilhoso. O que vocês acham? É fantástico, eu acho que é a, vamos dizer assim, a justificativa de tudo, né, dele ter assumido esse nome também, né, de Francisco, e fica um pouco como que o resumo da própria encíclica, né? Acho que aí coloca praticamente todo como a gente fala que o Sermão da Montanha é o resumo do Evangelho, esse trecho aí é o resumo de toda a encíclica, né? Quer dizer, o olhar hoje, né, as pessoas são direcionadas para olhar a natureza, né, a nossa irmã Mãe Terra, e tudo que ela encerra, como o lugar do consumo, né, da produção. Quer dizer, a água agora estão privatizando a água. Olha que horror. Nós estamos agora presenciando um momento gravíssimo da privatização de algo que deveria ser comum, né? Privatizando a água, isso é muito grave. Quer dizer, esse olhar que vê a natureza como lugar do consumo e da produção é muito triste, né? Quer dizer, em vez do encanto, da reverência, né? do respeito, né? Eu acho que isso vem somar, né, Zélia, com aquilo que a gente estava refletindo na última reunião também, né? Da questão né, do consumo, quando a gente pauta a nossa sociedade e o mundo todo em cima do consumo, e isso, eu não sei se eu cheguei a falar nisso, mas eu estava lendo há um tempo atrás, falando que depois da Segunda Guerra o mundo estava né, falido, os países todos naquela ruína, e a Europa toda arrasada, os Estados Unidos estava mais preservado e tudo mais. Mas o que eles fizeram então? Para poder recuperar os países, eles investiram no consumo, porque o consumo ia fazer gerar capital, dinheiro, né, e gerar emprego e tudo mais. Só que essa lógica, por um tempo, ela funcionou muito bem, mas chega agora, ela começa a ser,
vamos dizer assim, é uma política autofágica, né? A gente começa a se comer. Então a humanidade chegou num ponto que eu fiquei muito horrorizado essas 2 últimas semanas, a gente vendo as coisas acontecendo. Não sei se todo mundo teve essa percepção, mas praga de gafanhoto lá no sul, ciclone bomba, pandemia. Até um amigo meu escreveu uma coisa que foi super engraçada, ele querendo ser, né, falando, brincando, ele falou assim, tem um ciclone de gafanhotos infectados de Covid chegando. Então, assim, é tanta coisa que está acontecendo de ruim que é esse alerta da própria natureza que não está dando certo. Tem alguma coisa que não está dando certo, né? E só não vê quem não quer. E a gente acaba partindo para isso, né? Nós temos que fazer esse enfrentamento, mas parece que a boa parte da população e da mundial, né? E os líderes mundiais, eles não conseguem entender essa dinâmica. Hoje você vê a votação dessa questão de privatização de água, isso daí, pô, onde é que nós vamos chegar com isso, né? Então eu fico muito preocupado, né? As pragas estão aparecendo aí, a gente não consegue derrubar o faraó de jeito nenhum, né? É, verdade. Licílio, quando você fala que não conseguem, né, que os líderes não conseguem entender, eu não acho que é isso. É interessante para eles não entender, né? E aí vão fazendo de besta e vão continuando lucrando em cima. Como você disse, não tem como não ver, né? Eu acho que lucro, visando só lucro. É. E a gente vê como é egoísmo, né? Porque, sei lá, algumas coisas, talvez essa nossa geração, né? O povo que está vivo hoje, algumas consequências a gente está vivendo, mas outras a gente não vai viver, né? E aí é muito egoísmo da nossa parte pensar que dane-se quem vier depois, né? Como é que vai viver aqui depois? Problema de quem estiver aqui, que se vire, né? É o cúmulo mesmo. Nossa, é muito absurdo. Tinha inclusive uma música do Beto Guedes, que eu gosto demais do Beto Guedes, né? As músicas do Beto Guedes. Então, fala assim, né? O que nós vamos deixar para as nossas crianças, né? São herdeiras, elas são herdeiras do chão, solo plantado, não as ruínas de um caos. É muito, muito bacana a gente pensar nisso, né? Que deveria ser assim. Mas eu fico vendo qual que é a perspectiva, né, dos meus netos, por exemplo, dos meus bisnetos, em termos de natureza, de acesso aos bens naturais, né, gratuitos, como nos foi dado. Quem foi que colocou a primeira cerca e falou que esse terreno é meu? Né? Quem que é o dono da terra, se não toda a humanidade, não só a humanidade, mas todos os seres que estão habitando aqui, né? Então, quando você fala de demarcação de terra indígena, eu fico assim, pô, não é possível, tem que demarcar uma coisa que já é deles, né? Na verdade, nós temos que demarcar o que é nosso, porque tudo era deles, né? Então, quando nós chegamos aqui, né, os europeus, então tem muita coisa errada, e é isso que me deixa angustiado, porque eu não sei por onde começar. Tem hora que a gente fica sem saber por onde começar. Vocês têm essa sensação também? Licínio, eu acho que conhecer a Laudato Si, sabe? E realmente criar uma rede, aliás, já existe, né? Existe uma rede mundial da Laudato Si, para realmente fazer o trabalho, sabe? É um trabalho que tem que ser permanente, porque a pressão é muito grande. Essa pressão vem de muito tempo e eu acho que é um dever nosso, sabe? Trabalhar para salvar essa casa. E eu acho que a Laudato Si dá um belo suporte para essa articulação, para essa participação, sabe? Eu coloquei lá no grupo, eu coloquei os 5 primeiros vídeos lá da Laudato Si, depois eu vou colocando também os outros, né?
A Zélia chegou a postar isso no grupo de ministros, mas eu agora vou assumir esse papel, eu vou repassando aí aos pouquinhos da Laudato Si, e postei também a encíclica lá, em PDF. Então, assim, todo mundo fica com ela no celular, na hora que tiver sem nada para fazer, em vez de ficar olhando besteira no Facebook, aí vai dando uma lidinha na Laudato Si, tem lá, tá? Depois eu vou colocar para vocês também o convite, porque eu criei lá no Telegram, não sei se alguém aqui tem, mas no Telegram eu criei lá um grupo só para compartilhar documentos da igreja. Então eu coloco lá, vocês entram, têm acesso, Laudato Si, as encíclicas todas do Papa Francisco, algumas anteriores também, né? São 50. Pois é, estou colocando tudo aos pouquinhos lá, né? À medida que eu vou achando, lá no site do Vaticano, eu vou baixando e vou colocando lá, que aí todo mundo tem acesso, né? Quem quiser ir depois também, eu acho que é uma maneira também da gente, né? Às vezes você carregar aquela quantidade de livrinho, de texto, às vezes que é difícil, mas celular todo mundo carrega, ninguém esquece dele, né? Você sai de casa, se você não tiver com o celular, você volta para buscar. Agora, aí você tem, né? Você fica com acesso a todos esses escritos no próprio celular. Estou colocando lá, tá? Ótimo. Vou fazer um acréscimo aqui. Existe uma música do Chico César, tem mais ou menos uns 5 anos essa música, chama Reis do Agronegócio. E aí ele faz uma crítica bem grande, né? Porque quando ele compôs essa música, estava muito forte a questão dos agrotóxicos, essa coisa da demarcação de terra indígena já estava bem gritante na época, e tem uma frase da música que é bem forte, né? Que diz assim: eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa grande trauma. E eu acho que é um pouco disso, né? A gente que não quer a morte de nada, mas eu acho que a gente deveria não só torcer, mas fazer uma força para realmente algo morrer, né? Que seria esse sistema, porque eu acho que a gente não consegue ficar à margem disso, né? A gente não consegue ter uma vida saudável sofrendo tantas interferências assim, né? Num dia você está preocupado com o coronavírus, no outro dia você continua preocupado com o coronavírus e com medo de não ter mais água, e vai somando um monte de coisa ao mesmo tempo. E no final das contas a gente vê a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão e não sabe por quê. E tem um médico, participei de uma live outro dia, e o cara falou que tá doente de quê? Tá doente de Brasil, né? Tá doente de Brasil. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais combativo nesse sentido, né? E eu não estou falando dos outros, não, eu falo até por mim, porque eu acho que a gente realmente precisa fazer um esforço maior, né? Começar a dar umas pancadas mais fortes, porque de fato as coisas precisam mudar, né? E eu concordo com a Zélia, né, nesse ponto aí que ela fala de talvez o primeiro passo seja conhecer a Laudato Si, porque uma das grandes deficiências da nossa igreja, né, e aí também do movimento franciscano, é porque a gente às vezes vai muito na intuição. Óbvio que a intuição é muito importante, né? Eu acho que a intuição é o principal. Só que a gente conhece pouco dos documentos da nossa igreja que falam da questão social. É difícil você perguntar a alguém: você conhece a doutrina social da igreja? A pessoa vai dizer, balançar a cabeça, né? Dizer que conhece, mas às vezes conhece de nome, né? Mas ainda não teve oportunidade de aprofundar um pouquinho, e como esses documentos são ricos, né? Acho que todas essas encíclicas aí são filhos da doutrina social da igreja, né?
Lá na doutrina social da igreja a gente tem tanta coisa que fala sobre o trabalho, os direitos sociais, enfim, tanta coisa que nos ajudam a criar consciência e também criar bagagem para poder discutir com os outros, né? Porque essas coisas têm uma relevância enorme. Me desculpa, mas eu acho que não tem nada mais importante na nossa igreja do que essa questão social. E comungar por comungar, ir à missa para ir à missa. Eu acho que a vida de Jesus deixou bem claro que o objetivo final não era participar de rito, né? E como as nossas realidades costumam ser muito mais esses ritos do que essa questão fundamental da vida em comunidade, né? Porque essas coisas que a gente fica discutindo aqui da política é a vida em comunidade, né? É o bem comum, é o comunismo das primeiras comunidades evangélicas, né? O que era o comunismo? Ter tudo em comum, né? E eu acho que a gente, por essa falta de intimidade com esses documentos, às vezes a gente não é tão combativo dentro das nossas comunidades, né? E aí a gente termina vendo uma preocupação de catequese por catequese, de missa por missa, de evento por evento, né? E essas coisas terminam não tendo uma finalidade mais comum, vamos dizer assim. Então, eu acho muito bacana a gente ter a Laudato Si como ponto de partida. E eu acho que a gente precisa também abraçar, óbvio que hoje é um primeiro passo, mas dar uma valorizada aí, durante o nosso planejamento anual de continuar discutindo esses outros documentos, né, que são documentos de fácil leitura, são leituras leves, mas são bem profundas e enriquecem a nossa caminhada, o nosso jeito de ser OFS também. Eu acho então, esperando aí depois da Laudato Si. Só dar as boas-vindas ao Eduardo. Eduardo, seja bem-vindo aí. Ô Márcio, e você veja bem, a Laudato Si, né, que eu vejo em muitos lugares que eu andei viajando esses 3 anos, eu não via assim, uma conversa, uma ação sobre a Laudato Si, um conhecimento sobre a Laudato Si. E pouquíssimo. Eu acho que isso aqui é uma coisa que nós, leigos, temos que tomar mesmo, sabe? Você vê agora tem a questão da Amazônia, né? Tem agora mesmo teve um encontro, né? Foi criado um tipo, entre aspas, CNBB para a Amazônia, né? Os bispos estão lá envolvidos com a questão dos povos da Amazônia, da questão da floresta e tal. E o Papa lançou um Querida Amazônia, né, a partir do sínodo. Quer dizer, nós estamos tendo que nos correr atrás para entender o que é isso, sabe? E agir, né? É coisa de ver, julgar e agir mesmo. E é urgente. E são os leigos, sabe? Os leigos têm que assumir isso. Zé, no seguinte sentido, esse é um passo do Papa Francisco, né? E é extremamente importante essa divulgação e essa atenção. Mas a igreja, eu acho que o homem, né? O homem como igreja, dentro da igreja, inventa coisa demais. E assim, a Bíblia, né? Eu acho assim que o manual da nossa existência é a Bíblia, né? E eu acho que o homem colocou, complicou, colocou coisa demais, colocou muitas proibições, muito isso, muito aquilo. E aí, assim, eu, por exemplo, eu tenho assim, eu não procuro nada de igreja, eu vou à missa e tudo, mas está sendo para mim esse encontro aqui na ordem interessante. Por quê? Porque eu nunca ia procurar documentos de igreja, porque eu acho que o homem quando o homem coloca a mão e começa
fazer muitas regras e proibições, né, deturpa muito o Evangelho, eu acho. E assim, antes do Papa Francisco, a igreja, pelo menos como super leiga que eu sou, a igreja, você não vê a igreja pondo a mão na massa e nada, né? Assim, para poder realmente fazer. E aí eu sempre tive assim, uma certa... Eu preciso talvez melhorar isso, mas sempre tive assim, uma certa aversão, porque eu acho assim, sabe, olha o Vaticano, pura riqueza, né? Aquelas coisas assim, mas e aí? Né? Então, assim, aí vem o Papa Francisco, que é o Papa, na minha opinião, e na minha, né, pouco conhecimento também. Então, ele sim, você vê que ele tem... Mas antes dele, assim, eu nunca ouvi falar da igreja, sabe? Ir pro campo, né? E fazer as coisas assim e tal. Né? Fica para os leigos que têm essa consciência, igual a Ordem Franciscana, que agora que eu tive a oportunidade de entrar e sou eternamente grata. Mas e antes? E quem está fora da Ordem Franciscana? Você entendeu? Aí fica assim, fica só para os leigos, mas eu acho que a igreja tinha que, sabe, pôr mais a mão na massa, sabe? E a gente está vendo isso, pelo menos eu, só com o Papa Francisco, mas antes eu não via. É muita porra, é muita pompa, e sabe, e tá ali, um ou outro, né? É assim, gato pingado. Eu não sei se eu estou errada, se eu tiver, vocês me corrigem e me ajudem a compreender melhor. Beleza. Eu só vou rapidamente falar o seguinte. Eu sempre achei também muito uma espiritualidade muito devocional, muito dentro de casa, sabe? Muito dentro da igreja, muito sentado em banco e tal. Mas tem uma outra história, né? O Vaticano II, por exemplo, deu uma balançada geral na igreja. E muita coisa mudou. E um grande movimento chamado Ação Católica foi muito atuante, muito tempo, na década de 60, 70, e nesse meio tempo ainda as SEBs, né, que apareceram, tiveram uma grande importância, a teologia da libertação, que em vários países, né, teve uma ação muito grande. Então tem um movimento muito grande, sabe? Agora, tem essa coisa, o fluxo e o refluxo. Então, de vez em quando, a coisa dá uma marcha ré. Nós tivemos uma marcha ré aí no tempo do João Paulo II, bem pesada, mas, assim, a igreja somos nós. A igreja não é o padre, o papa, o bispo, eles também são. Nós deixamos eles ser, mas a igreja somos nós. Então, na medida que a gente avança, que a gente, né, atua e tem um testemunho, né, dentro de uma espiritualidade, segmento de Jesus, é muito importante isso. Então, deu para entender? Muito obrigada. Tem um bocado de história da América Latina, aqui da Igreja da América Latina, com Medellín, Puebla, Santo Domingo, né, que são as conferências aqui né, latino-americanas. E também, né, como a Zélia falou aí, muita coisa das SEBs. Aconteceu isso realmente, né? Quando o Papa João Paulo II veio, assumiu, então ele teve um pontificado muito grande e ele foi um dos que, bom, ele é santo, não vou falar mal dele, mas vou dizer que ele ficou sentado em cima do Vaticano II aí durante todo o pontificado dele, né? Depois vem o Ratzinger, né, com o Bento XVI, que, por obra do Divino Espírito Santo, teve consciência de que não dava mais para continuar daquele jeito. E aí, né, nós tivemos agora a graça aí do Papa Francisco. Concordo com você que é o Papa, né? Na minha história, né, eu vi alguns papas aí,
Paulo VI e tal, porque eu era criança, não lembro muito, mas para mim, né, sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco é aquele que mais corresponde aos nossos anseios, né, de hoje, e que essa própria encíclica, né, a Laudato Si, esse trecho que a Zélia leu aí agora, como que é maravilhoso a gente pensar que uma pessoa comunga com essa ideia nossa também, e que é o líder hoje da igreja. Então, essa transformação que a igreja vai viver, como aconteceu com João Paulo II, vai demorar algum tempo, né? É um bispo que está sendo colocado aqui, outro que está sendo colocado lá, que vai abrir mais a igreja para o leigo, que vai chamar mulheres para poder participarem, serem vigárias, né? Episcopais aí, né? E por aí vai. Então são coisas conquistas que vão acontecendo aos poucos, né, Zé? Aqui, ó, no começo aí eu acho que tem essa parte aqui, ó. O Papa, do texto aí da Laudato Si, vocês vão ler assim, esse que a gente leu hoje, ele faz uma rápida passagem aqui sobre as contribuições dos papas anteriores. Primeiro, o querido João 23, que é o que mais parece com o Papa Francisco. Ele vem João 23, depois Paulo VI, algumas contribuições que eles deram para lembrar a questão da ecologia. Vem o Papa João Paulo II, vem até o Papa Bento XVI. Então ele menciona algumas intervenções que esses papas fizeram, mas a radical mesmo é só Francisco, sem dúvida. Ô Zelinha, rapidinho. É porque a Cida tinha aberto o microfone, não sei se ela queria comentar alguma coisa. Ótimo. E aí, Cida? Pois é, Zélia, eu estou aqui refletindo tudo que vocês estão falando. É o que dá assim, uma certa angústia. É porque a instituição católica, ela não quer ouvir Francisco. É o que você falou, a igreja, ela tem voltado muito, né? Acho que o Concílio Vaticano II, eles querem derrubar. E voltar a igreja que satisfaz mais o ego dos seus sacerdotes. Então, eu acho assim que eu não vejo saída. Porque por tanta luta, a gente tem tanta orientação, né? Existem esses documentos todos aí que vocês estão citando, né? Que a igreja, o Papa Francisco tem colocado, orientado, mas a gente está muito dando passos e passos para trás. O leigo, na instituição católica, eu já fiz parte durante muitos anos, efetivamente, na questão como leiga, a igreja não valoriza o leigo, a instituição católica não valoriza. Né? Nós mulheres, então, acho que é tão longe da gente encontrar esse caminho. Nós temos grandes desafios. Os próprios padres, né, aqui na o problema é que a igreja também. Hã? É muito tradicionalista a igreja de Mariana, da diocese. Então, assim, a gente vê muita dificuldade, né, as pessoas, na verdade, eu acho que os chamados leigos que existem na igreja são poucos, a maioria são só fiéis, né? Os pecadores vão ali para resolver seus problemas na celebração. Eles não querem partir para algo voltado para o social. Porque tudo que você faz, aí falou da doutrina social da igreja, tudo que você faz, eu questiono, você é comunista. Né? Então, é difícil a gente nadar contra essa corrente. Essa questão da água, né?
O Cine falou aí da Segunda Guerra Mundial. As pessoas hoje estão, principalmente o Brasil, está muito preocupado com a questão econômica, né? Não com a vida, né? Com isso tem esse descaso todo com a natureza. E depois da Segunda Guerra, a economia realmente ela ficou destroçada, mas ela se recuperou. Mas as vidas não. E parece que está se repetindo uma outra guerra que nós estamos vivendo, né? Com outras armas. Fiquei com dó dos gafanhotos. Por que jogar tanto agrotóxico de veneno para matar os bichinhos? Acho que só brincando. Mas é isso, eu fico preocupada com o que está acontecendo. E foi muito bom conhecer vocês. Eu acho que está sendo uma experiência muito boa para mim, de ouvir pessoas que também se preocupam com isso. Muito obrigada aí pelos ensinamentos de vocês. Eu posso só... Mas, olha, veja bem... Pode falar. Não, é só falar o seguinte, que Jesus falou que a porta é estreita. É bem estreita mesmo, né? E eu acho que a gente está num momento de... O reflexo do chamado mercado, do capitalismo, ele não fica só no mercado. O mercado abrange tudo, né? A sociedade inteira. Inclusive a questão das religiões. Então, hoje nós temos assim, um mercado espiritual, né? Dentro não só da Igreja Católica, mas no mundo inteiro, outras religiões também. E dentro disso você tem correntes, mas isso não é da agora, não. Eu me lembro que no pré-64 tinha uma ala da igreja direita, mais direita do que isso que a gente está vendo aqui. Sabe, era direita, assim, de matar se fosse o caso. E tem os remanescentes que estão aí hoje, né? E você tinha o pessoal que estava engajado, envolvido e tal. Então, toda a sociedade, ela é contraditória. Ela é feita por gente, né, de classes diferentes, experiências diferentes, e é tudo muito contraditório. Então, são totalmente contra o Papa Francisco. Eu já vi vídeos que eu ficava horrorizada de ver padres e seguidores deles falando em matar o Papa. Então, você tem de tudo, né? Então, por isso, acho que é por isso que ele fez, rezem por mim. Eu rezo todo dia. Guarda o Papa, toma conta dele aí. Porque ele está cercado de gente muito boa, e ele é um Papa que tem muito discernimento, sabe, né, trabalhar com essas pessoas que têm uma postura realmente de seguimento de Jesus, e tem os outros que estão contra. Então, essa questão não é só na Igreja Católica, ela em todas as igrejas, todas, cristãs e em outras religiões também. Agora, eu torno a insistir, acho que, brincando aqui, mas acho que a salvação, eu não estou querendo salvar a igreja, não. Eu estou querendo salvar o segmento de Jesus. A salvação são os leigos. Nós temos que nos fortalecer, caminhar junto, aprender junto, ter um testemunho junto. Sabe? Nós é que somos linha de frente. E eu confio muito nisso, muito mesmo. Pensei que tem muitos padres que pensam. Essa questão do mercado da religião e da fé, né, que você falou aí, outro dia eu estava até conversando com meu marido, falando com ele, que eu estou achando tão estranho que a Igreja Católica resolveu arrumar tanto santo, né, vamos beatificar fulano. Não sei se vocês têm acompanhado isso aí. Padre Léo da Canção Nova, não sei quem. Que interesse é esse? Né? Isso me preocupa, porque
santos, todos nós somos candidatos à santidade, né? Então, não sei qual o interesse realmente dessa instituição, inventar esse monte de estampa aí, cada hora aparece um nome, e as pessoas que enchem as igrejas nos horários de missa, estão todas indo para esse caminho. Isso me cansa, sabe? Eu estou cansada. Esse negócio de... Só o Márcio estava na fila aí, Patrícia, espera um minutinho. Organizando aqui a fila. Gente, só uma coisa antes do Márcio falar. Nós já estamos com 8 horas. Eu hoje estou com uma limitação, nós tivemos um atrasinho no início, mas vamos então ver a fala do Márcio, a da Patrícia, e depois a gente encerra, tudo bem? As discussões que nós vamos ter de práticas, coisas práticas, a gente discute no grupo, ok? Vou tentar ser bem breve, então. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. São algumas coisas que eu queria pontuar. A primeira coisa é que eu acho que a gente sempre tem que ter um cuidado de lembrar o que Francisco fez. Francisco tinha todos esses questionamentos e essas mesmas chateações que a gente tem hoje, 800 anos depois. Só que Francisco fez questão de mudar tudo de dentro da igreja, né? Então, por mais que essas coisas nos afetem, que a gente fique chateado, mas a gente sempre tem que ter o cuidado de manter essa coerência, né? De fazer esses movimentos por dentro da igreja. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de criticar, não, nós, mas manter essa unidade. A outra coisa que eu penso é a seguinte: esses processos eles demoram muito, né? Se a gente hoje está vendo que grande parte das lideranças da igreja está num comportamento que a gente entende que é errado, é porque isso foi fruto de muitas indicações durante muito tempo, né? São pessoas que há muitos anos já vêm sendo preparadas para ocupar esses espaços. E se a gente quer que esses espaços mudem, a gente também tem que cuidar para que as pessoas que estarão elegíveis a esses espaços sejam pessoas bem preparadas, né? Então isso vai desde os nossos conselhos comunitários e paroquiais, isso passa por aqueles religiosos que a gente conhece no começo da caminhada e faz vista grossa quando alguém pergunta alguma coisa, a gente prefere não queimar o cara. Não vou falar mal dele não, está começando agora, coitado. Enfim, eu sempre faço uma analogia no futebol, que é o seguinte: o Licínio não é um grande jogador de futebol, mas se alguém chamar ele para jogar a primeira divisão esse ano, o Licínio vai botar a chuteira e vai entrar em campo lá. O Licínio vai ter alguma culpa se chegar lá e ele entregar 4 gols para os caras no jogo? Não. Mas quem botou o Licínio lá vai ter culpa. Então a gente precisa ter esse cuidado de quem está escolhendo e quem estão escolhendo. O problema é esse, né? Isso que a gente está sofrendo agora é fruto de escolhas de muito tempo, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, a começar pelos nossos espaços leigos, né? Da gente também ocupar os espaços, da gente ter esse cuidado de construção das pessoas que a gente vai indicar ou votar, seja na fraternidade local, no regional. Enfim, acho que a gente precisa ter esse cuidado e não esmorecer, porque as mudanças, de fato, a gente não está fazendo para a gente, né? Eu sou um dos mais novos aqui da fraternidade, tenho certeza que muita coisa que eu estou sonhando agora, eu não vou ver resultado, mas também a gente não pode deixar de fazer por isso, né? Eu sei que tem dia que a gente a gente só quer reclamar da vida, mas a gente precisa também retomar o fôlego e ter essa certeza de que a construção do reino não é só para a gente, né? Então, apesar de todas as dificuldades, das chateações, das raivas que a gente, porventura, vai passar no caminho, certamente vai valer a pena. Não é um dia
a gente ainda vai encontrar Francisco e Jesus lá em cima, e eles vão ter agradecido pela nossa pequena contribuição nesse processo, né? É isso. Patrícia? Eu ia só fazer um comentário com o que a Cida falou, porque ela falou a questão, né, de tanto santo, que eu também fico assim, um pouco impressionada, porque é perigoso, isso não pode ser banalizado, né? E às vezes se faz assim. Eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que o Papa João Paulo II virou santo, eu assustei, não desmerecendo nada dele, mas eu assustei, porque eu falei, gente, mas como assim, né? Eu acho que uma pessoa para tornar santa, assim, eu acho que tem que ser uma coisa muito, né, assim, sei lá, eu fico com medo de banalizar realmente, né? O cara foi bom, teve muita popularidade, então vai virar santo, né? Era só um comentário, né? Nada importante, não. Ô, Licínio, você me dá só um meio segundo, porque eu esqueci de comentar uma coisa aqui. Fala lá. Eu juro que vai ser bem rapidinho. Quando a gente estava falando do João Paulo II, do Bento XVI, eu era mais novo, mas eu tenho minhas críticas, mas acho também tem algumas coisas que eles fizeram que são positivas e a gente também precisa reconhecer, né? Essa coisa de João Paulo II, ele fez um discurso sensacional quando ele esteve aqui no Brasil, por conta do encontro de Aparecida, né? Realmente foi um negócio muito positivo, mas discordo, enfim, de várias posturas, etc. Eu só queria fazer uma observação que é a seguinte: às vezes a gente não consegue fazer uma leitura de por que esses caras eram assim, né? E reforço, não estou defendendo não. Mas tanto João Paulo II quanto o Bento XVI, eles foram criados numa geração, né, e enfrentaram ali, pela idade deles, a guerra, né? Então aqueles caras viviam com o fantasma do comunismo soprando no pescoço deles há não sei quantos anos. Então, qualquer coisa para eles que fosse diferente daquilo que eles foram criados, né, no tradicionalismo da Alemanha e da Polônia, era um negócio espantoso, né? Então, se você for fazer uma leitura histórica, você até entende o porquê dos caras terem horrores a certas coisas que para a gente são coisas super normais, mas para o tradicionalismo em que eles foram criados e pela condição do país deles ali em determinado momento, aquilo influenciou eles pro resto da vida, né? Então, aí eu acho que recai naquela coisa lá que eu falei da escolha, né? Será que esses dois caras assombrados com esse tanto de coisa aí, naquele momento, eles eram as melhores escolhas também? Eles tiveram, de alguma maneira, na trajetória deles, isso foi trabalhado porque eles se libertassem daquele tipo de coisa que eles sofreram, de certa maneira, né? Então, eu acho que não é porque é Papa que chegou a isso, que o cara também tem uma sanidade perfeita, que ele é bem resolvido com tudo, né? Então, até nesses espaços em que a gente espera que as pessoas já estejam ali no melhor de si, a gente também encontra essas limitações, né? Então, apesar de discordar plenamente, mas eu tento pensar também que existe um processo ali que não contribuiu muito, não. Você está falando exatamente para a gente levar em consideração o contexto, né, de vida de cada um, né? Faz todo sentido. Podiam ter feito copia, né, em algum momento da vida. Seria... Beleza, irmãos. Ô, Andresa, você está aí nos ouvindo? Está sem câmera aí? Não estou sabendo. Estou, né, Alicia? Porque hoje, quando quer matar a aula, é assim, né? Antes tinha que pular o muro, agora é só fecha agora a câmera e o áudio, né? Fecha online e fecha tudo, né? Então, gente, como eu falei, vamos deixar então as nossas discussões práticas. Eu tenho um retorno lá do padre Carlos Henrique. Eu vou passar isso para vocês no nosso grupo do WhatsApp,
por causa do avançado da hora aqui. A Andresa preparou também a nossa oração final. Então, vou passar a palavra para ela aqui agora. Eu vou projetar, né, Andresa? Pode projetar de Isso, uma a vez, né? página 25. Exatamente. Aí, Eu preparei, não, eu peguei. Ô, gente, esse material aí eu peguei no site da CNBB, viu? Não preparei, não, eu copiei. Então vamos lá, oração final. Oração cristã com a criação. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvados sejais. Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizeste-vos parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estáis vivos em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os poderes, os pobres e a terra estão bradando. Senhor, tornai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvados sejais. Amém. 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 Gente, vamos encerrando então essa nossa reunião. Lembrando, na semana que vem, as meninas aí que estão na formação, aula não, né? Enquanto, falando de professor aqui, eu tô agora entrando de férias, mas sábado que vem a gente vai ter que começar talvez um pouquinho mais tarde. Eu vou pegar uma aula na pós-graduação, então a gente deve começar mais tarde, mas eu informo vocês direitinho a hora da nossa reunião. Tá? Aí a Patrícia que vai estar responsável. Gente, a reunião é da formação, né? Mas quem quiser participar também, né, tem sido bastante construtiva, né? Na semana passada a Rayane falou sobre né, a gente está acompanhando aquele livro lá do Irmão de Assis. Então falamos do primeiro capítulo, falando da ambientação histórica da época de Francisco. Agora, semana que vem é Patrícia. Então, quem quiser, né, tá convidado aí a participar também. Eu vou colocar o link depois no grupo, tá? Bom, gente, então vamos encerrar fazendo fizemos a oração final. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é a nossa oração por excelência, né? E pedindo a esse Deus que é Pai, que também
cuide de cada um de nós, de cada um dos seres vivos dessa terra, especialmente agora nosso povo brasileiro que está precisando aí desse cuidado, e que abra também os corações para entender a necessidade de cuidar do outro também. Né? Eu acho que o grande sinal da nossa humanidade é o cuidado. Então que a gente peça a esse Deus, né, que é Pai, que tenha esse cuidado conosco e que nos ensine a ter cuidado com o irmão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensando também a Maria, mãe do Senhor, nossa mãe, a quem São Francisco tinha grande admiração e devoção, que nos olhe também como filhos, interceda por nós junto ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e Santa Clara, né? Rogai por nós. Ô, gente, obrigado aí pela participação, né? Paz e bem para todo mundo. Paz e bem. Eu estou gravando as reuniões, as nossas reuniões e estou colocando lá na nossa página do YouTube, tá? Essa daqui eu vou editar depois e coloco lá, porque ficou cheio de pedacinho picado, passa de um lado para o outro. Então hoje foi meio tumultuado, mas vão adotando, acertando aí aos pouquinhos, tá? Esse escândalo lá no YouTube, se eu quiser olhar. Como? No YouTube, se eu quiser olhar as aulas, as reuniões. Por falar de aula, todo mundo falou de aula. Então, tá, pode pesquisar lá, que está lá na nossa... Eu vou colocar o link, eu sempre estou colocando o link, eu coloco o link lá no nosso grupo, tá? Tchau, gente, deixa o Eduardo ligar o microfone aí, coitado. Entrou no meio do fogo. Boa noite aí, Eduardo. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Beleza. Paz e bem. Paz e bem. Eu, infelizmente, não consegui entrar no início, porque hoje iniciou a pós-graduação também, se retomaram as atividades. A aula acabou agora. Mas fiquei muito feliz com o convite e espero poder caminhar junto com vocês. Ô, Eduardo, só uma dúvida. Você está no nosso grupo lá da Fraternidade? Ainda não. A Carol fica dedando vocês aí para mim. Ah, não. Vou te colocar lá também. Pode colocar lá. Eu vou ficar muito satisfeito. Eu, infelizmente, a Carol tem muita paciência comigo, porque a minha vida é muito turbulenta. E às vezes eu não consigo seguir os passos com vocês, mas eu estou me esforçando, porque dentro dessa discussão que vocês estão propondo hoje, eu acho que vocês, para mim, é uma grande ajuda para eu continuar segurando essa igreja que é tão bonita e tão difícil de acompanhar os passos dela. Com certeza. Muito obrigado, mas isso bem para vocês. Nós que agradecemos a presença aí. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube também, chama Eduardo Sabará. Eu posto todo dia do Reflexão do Evangelho, diariamente, tá lá. Se vocês quiserem compartilhar, fique à vontade, viu? Eduardo Sabará. A Cida tá bem? A Cida tá bem, ela saiu, ela foi na casa de um amigo. Bom demais. Alô, paz e bem, gente. Tchau, tchau.